com alegria nós chegamos até você pelo programa aqui da TV Grandourados, em nome do Mato Grosso do Sul em Foco, chegando através da TV Com Brasil para todo o Brasil, aqui pela Sky e pelas suas demais produtoras. E nós agradecemos muito a sua companhia. Lembrando que o Mato Grosso do Sul é um estado maravilhoso da nossa confederação e você está convidado a vir conhecer as belezas naturais e também as oportunidades de negócios aqui do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul em Foco é exatamente para levar um programa regional para todo o país e dar oportunidade ao nosso povo brasileiro de conhecer aqui o nosso estado. Estamos falando da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Sempre uma alegria ter a sua companhia. Quero deixar aqui um abraço aos nossos telespectadores em todo o Brasil, especialmente ao nosso povo mineiro, lá na região da Zona da Mata Mineira. Nosso abraço a todos os nossos telespectadores desta querida região e de todo o Brasil. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a gratidão. E exatamente num contexto em que o Evangelho é apresentado. Sem o Evangelho, a vida humana fica completamente sem rumo, sem sentido. Então não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos para falar para você e trazer você para dentro desse contexto do Evangelho com a palavra gratidão e com a disciplina maravilhosa da gratidão. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Hoje nós vamos abordar o tema da gratidão aqui no Mato Grosso do Sul em Foco, no programa Andando com Cristo. O texto é de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Não eram 10? E onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto nos traz um ensinamento muito precioso e eu quero chamar a sua atenção para ele. Nós vivemos hoje um tempo de uma pandemia que tem assustado o mundo inteiro, do coronavírus, com a doença da Covid-19, tem ceifado muitas pessoas, tem tirado o sono de várias outras e tem perturbado de uma forma geral
o mundo, a economia mundial, enfim, todos os países estão passando por isto, todos os estados estão passando por isso. Aqui na cidade de Dourados nós estamos passando por essa realidade. 100% dos leitos de UTI aqui da Covid estão tomados por pacientes, familiares, outros na fila, enfim. Há uma grande dificuldade no combate, no enfrentamento desta enfermidade no mundo inteiro. E a realidade é que todas as vezes que temos que enfrentar uma calamidade, temos que enfrentar a morte e esta realidade de uma pandemia, nós ficamos assustados. Até porque não temos muitas informações sobre o assunto, ainda não há um tratamento sólido para a enfermidade, e assim nós ficamos assustados e pensamos que é uma realidade da nossa época e acabamos nos acostumando a um mundo, um tempo em que as doenças são enfrentadas mais rapidamente, a ciência corresponde mais rapidamente ao enfrentamento de algumas enfermidades, e nós então ficamos à mercê ou ficamos até mesmo na expectativa de uma resposta positiva. A lepra nos dias de Jesus era uma doença terrível. Primeiro, que não tinha tratamento para a lepra, não tinha também cura para a lepra, não havia expectativa de cura. Uma pessoa leprosa era isolada da sociedade. Hoje, quando tem que fazer uma quarentena do coronavírus, todos ficam assustados, alguns sofrem até de depressão, do isolamento, enfim. Mas a lepra nos dias de Jesus não era uma quarentena de 10, 14 dias, não. A lepra nos dias de Jesus, a pessoa era colocada no isolamento permanente. E algumas enfermidades nossas, como a própria Covid, a pessoa vai para um hospital, tem um tratamento, tem uma UTI, tem um oxigênio, várias formas de aliviar o peso daquela enfermidade. A lepra não. Além de não ter cura, não tinha também tratamento. E uma pessoa cometida de lepra, ele era isolado da família, colocado numa vila, numa aldeia, onde ele ficava completamente num isolamento social, ia sofrer todas as sequelas, mazelas, dores e todas as perturbações da sua enfermidade. A lepra era uma doença terrível. E além disto, o leproso, quando alguém aproximasse dele, ele tinha que gritar em alta voz: impuro, impuro, para que as pessoas não aproximassem dele, do contrário, ele seria morto, se assim não avisasse. Era uma doença terrível. O texto aqui nos informa que Jesus estava indo para Jerusalém, e de caminho para Jerusalém ele passava por Galiléia, Samaria, e de repente ele passa próximo de uma aldeia, e saíram-lhe ao encontro 10 leprosos e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós. Eram 10. Presta atenção nisso. Esse texto nos ensina algumas lições muito importantes. A primeira delas é que nós podemos e devemos buscar o auxílio, o socorro de Deus em tempos de angústia, de sofrimento humano, em tempos de tribulação. Estamos vivendo uma pandemia, famílias perdendo pessoas, entes queridos. Devemos sim buscar a Deus. É um tempo de pandemia, devemos buscar o socorro divino, devemos clamar pela misericórdia de Deus. Jesus, mestre, compadece-te de nós, compadece do povo brasileiro, do sul mato-grossense, compadece de nós daqui na cidade de Dourados e por todo o Brasil e por todo o mundo. Podemos buscar o auxílio de Deus, o socorro de Deus em tempos de pandemia, em tempos de sofrimento. Os leprosos clamam a Jesus: mestre, compadece-te de nós. Nós podemos e devemos. A Bíblia nos incentiva: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Eu queria convocar você a buscar ao Senhor nesse tempo. Olha para esses leprosos. Eles buscaram ao Senhor, eles não perderam a oportunidade, eles sabiam que não havia outra forma deles saírem daquela situação de calamidade que eles estavam enfrentando, se não fosse por um ato da misericórdia de Deus, se não fosse por uma intervenção de Jesus na vida deles. Assim também nós estamos vendo nos nossos dias. Não há uma expectativa de redenção imediata desta pandemia na Terra, senão por uma intervenção de Deus. Neste cenário, Deus governa sobre todas as coisas no céu e na terra, sobre as coisas visíveis e as invisíveis. Podemos e devemos clamar pelo socorro de Deus. Inclusive que Ele dê sabedoria aos homens que estão produzindo essas vacinas, que tragam logo esses medicamentos para imunizar a população. Enfim, devemos buscar o socorro de Deus em todos os aspectos. Deus é o Deus de toda a terra. Esses leprosos, eles clamam, eles gritam, e eles não gritam impuros não, eles gritam: Jesus, Mestre, compadece de nós. Jesus é maravilhoso. Nós não precisamos de gritar a Ele que somos impuros e pecadores. Ele conhece a nossa situação miserável. Precisamos apenas de clamar pelo seu socorro, pela sua misericórdia, pela sua graça. E é isso que esses leprosos fazem. Jesus, Mestre, compadece-te de nós. O texto nos ensina que o auxílio de Deus, o socorro divino, ele nos alcança no caminho da obediência. Observa que Jesus disse para eles assim, ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não prometeu curá-los. Jesus não disse, como em outros milagres de cura de enfermidade que Jesus operou, e como ele disse para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Não, Jesus disse assim: vá mostrar aos sacerdotes. Eles poderiam olhar para a sua pele e falar assim: mas nós estamos leprosos. Eles foram mostrar aos sacerdotes. Um detalhe aqui importante é que na lei mosaica, lá de Levíticos, há uma orientação sobre isto. E são os sacerdotes que, no caso de um leproso, ao ser curado da sua lepra, é o sacerdote que vai analisar a sua pele, analisar a sua enfermidade e dizer se ele estava curado ou não, se ele tinha autorização para voltar para a sua família ou se ele tinha a obrigação de retornar para a aldeia, para o vale dos leprosos. Então eles vão para mostrar ao sacerdote como manda a lei. Jesus é um cumpridor da lei. Indo eles, foram purificados. Meus queridos telespectadores, quantas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer à palavra de Deus? Esse texto nos ensina que as bênçãos de Deus nos acompanham, nos apanham no caminho da obediência. Indo eles, foram purificados. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo. Estamos apresentando aqui o programa Andando com Cristo, dentro do Mato Grosso do Sul em Foco. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar a explanação deste texto. Autopeças e Distribuidora Modelo trabalha desde 1968 com compromisso e responsabilidade com seus clientes. Na Autopeças e Distribuidora Modelo, você encontra peças diesel e ferramentas em geral, um amplo estoque de acessórios como adesivos, alarmes, climatizadores, para-brisas, sons automotivos, tapeçaria e cromados. E para melhor atendê-lo, são 3 lojas no estado:
em Dourados, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, no centro, e também na Marginal Leste, saída para São Paulo. Em Campo Grande, na Avenida Salgado Filho, 2312, Jardim América. Mais informações, 3416-6767. Autopeças e Distribuidora Modelo, a maior loja de acessórios para caminhões e carretas de Mato Grosso do Sul. Hoje o programa Andando com Cristo está fazendo parte aqui do Mato Grosso do Sul em Foco pela TV Com para todo o Brasil. Nossa gratidão a você que nos acompanha. Estamos analisando aqui o texto de Lucas 17, a partir do versículo 11, a cura dos 10 leprosos. Nós já vimos que devemos buscar a Deus em tempos de calamidade, como este agora da Covid. Estamos vendo que as bênçãos de Deus nos acompanham no caminho da obediência, e esse texto nos dá mais uma lição muito importante, que é o sentido da gratidão. Diz assim o texto: um dos 10, vendo que fora curado, Jesus cura 10 leprosos, um deles, vendo que fora curado, ele deixou o caminho na direção dos sacerdotes e voltou até Jesus para agradecê-lo. Pode ser que ele tenha pensado: quando eu voltar não vou encontrá-lo mais ali, o sacerdote eu sempre vou encontrá-lo no templo. Então ele volta até Jesus para agradecer, e o texto diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Que gratidão fervorosa! Esse texto nos fala de uma gratidão muito fervorosa. Não é aquela gratidão fria, distante, vazia, não. Um leproso estava condenado a viver o resto da vida longe de casa, não podia mais abraçar a esposa, não podia mais abraçar os filhos, beijar os seus filhos. Ele agora poderia voltar para casa. Ele tem isso em alta consideração, e ele volta para expressar aquela gratidão fervorosa a Jesus. Ele volta dando glória a Deus em alta voz. Ele prostra diante de Jesus com o rosto em terra, agradecendo. Que gratidão que serve de modelo para você e eu, que muitas das vezes recebemos as bênçãos de Deus e sequer somos capazes de orar, de agradecer ao Senhor aquela bênção tão preciosa que nos foi dada. Ele volta assim. Meu caro telespectador, a gratidão não é uma tarefa fácil. A gratidão é uma disciplina espiritual. A Bíblia diz: em tudo dai graças, mas não é assim que nós nos comportamos. É muito mais fácil murmurar do que agradecer. As pessoas murmuram com facilidade, e para agradecer é uma grande dificuldade. 10 foram curados de lepra, um voltou para agradecer. Isso nos mostra que a gratidão deve ser uma disciplina espiritual. Você e eu deve se treinar a agradecer. A palavra de Deus nos ensina a agradecer. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Se ele está dizendo eu aprendi, ele não sabia. Certamente ele tinha dificuldade com este assunto, como você e eu também temos dificuldade com este assunto. Como é difícil encontrar uma pessoa grata na nossa sociedade, mas de murmuradores a sociedade está cheia. Se você quer fazer a diferença no meio que você vive, olhe para este leproso com esta gratidão fervorosa. Seja uma pessoa grata. As pessoas gratas são mais felizes. As pessoas gratas são mais realizadas, são mais saudáveis. Elas são mais acessíveis, mais fácil de relacionamento. Pensa no marido agradecido, como a esposa vai sempre ter alegria de fazer as coisas para ele. Pensa numa mulher agradecida, o marido vai ter sempre alegria de fazer as coisas para ela. Pensa num filho agradecido, num pai, numa mãe
agradecidos, num colega de trabalho agradecido, as pessoas gratas são mais felizes, são mais realizadas, são mais leves. O poeta diz que a gratidão é a memória da alma. Os gregos diziam que só os espíritos bem formados eram capazes de agradecer. E de fato a gratidão é uma disciplina espiritual. Nós aprendemos a agradecer. Comece a fazer um treinamento com você mesmo. Seja mais grato. Jesus olha para ele e diz: não são 10 que foram curados, só um retorna para agradecer. E justo um samaritano, um estrangeiro, que nem era do povo da aliança com o Senhor, o povo de Israel, um estrangeiro volta para agradecer. E Jesus então volta para este estrangeiro, para este samaritano, e diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Qual a bênção que este estrangeiro encontra quando ele volta a Jesus para prostrar aos seus pés, para adorá-lo, para agradecê-lo? Ele encontra salvação. Os outros 9 ficaram livres apenas da lepra do corpo, mas não ficaram livres da lepra da alma. Eles tiveram a cura física, mas eles não tiveram salvação. Jesus diz para este: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus está falando aqui de uma fé salvadora, da fé no Filho de Deus, do reconhecimento de que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, não apenas curou a nossa lepra, e a lepra na Bíblia é um símbolo do pecado, de como a lepra, ela marca, macula, mancha o corpo físico. O pecado é uma mancha terrível na nossa alma. Este homem não encontra só a cura da lepra do seu corpo, mas também da sua alma, do seu pecado. Ele encontra perdão, ele encontra redenção. Mais do que uma cura física, as pessoas carecem de uma cura na alma, de uma restauração que só o Evangelho, só Cristo pode fazer. Talvez seja esta a sua realidade. Você fisicamente está muito bem, talvez você já tenha até passado pela Covid e com dificuldade, ou assintomático, você já enfrentou, já passou por ela, mas a sua alma carece de algo mais do que meramente uma cura física. A cura física pode encerrar no túmulo, mas esta aqui é para toda a eternidade. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. É algo que traspassa os limites da eternidade, é algo que é para todo sempre. Jesus então vira para este samaritano e diz: agora você vai em paz, a tua fé te salvou. Ele não encontrou só a cura do corpo, mas também a cura da alma. Ele e somente Ele pode trazer paz à sua alma. Somente Ele pode trazer refrigério ao seu coração. Eu quero concluir aqui essas minhas palavras e olhando para a cura destes 10 leprosos e lembrando de como Jesus, Ele é maravilhoso para a nossa alma, Ele é precioso para o nosso coração. 10 leprosos são curados, um volta para agradecer. Faça uma reflexão na sua vida, se você é uma pessoa agradecida, se você já aprendeu voltar a Cristo, prostrar-se aos pés dele para agradecer, para colocar diante dele a sua gratidão. O mundo está cheio de murmuradores, pessoas inconsequentes, sem sabedoria, pessoas que afrontam umas aos outros, pessoas que não têm temor de Deus na sua alma, pessoas que não sabem agradecer a um pai, uma mãe, a um marido, a uma esposa, pessoas que só sabem cobrar, egoístas, ensimesmadas. A gratidão faz uma diferença enorme. Eu gostaria que você e eu pensássemos nesse assunto. E é na gratidão que este homem encontra a salvação.
da sua alma. Seja grato. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos para concluir este programa. Não saia daí. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós chegamos aqui na conclusão do programa Andando com Cristo, dentro do Mato Grosso do Sul em Foco. Deixamos aqui o abraço do Mato Grosso do Sul para todos os nossos telespectadores em todo o Brasil. E nós vamos agora orar pelo nosso país. Estamos em meio a uma pandemia, temos orado pelo nosso país. Tantas famílias precisando de consolo, de graça. Vamos pedir a Deus que traga o consolo dele ao coração daqueles que sofrem. Senhor, muito obrigado por esse texto tão maravilhoso da Tua Palavra, onde Jesus cura esses 10 leprosos, um volta para agradecer e encontra a salvação. Muito obrigado porque no Senhor nós não encontramos apenas um alívio para o nosso corpo, mas nós encontramos salvação para a nossa alma. Oramos pelos milhares e milhares de brasileiros que estão, ó Deus, neste tempo, às vezes passando por luto, por perdas de alguém da família, às vezes passando pelas dores e as limitações dessa enfermidade. Nós pedimos, ó Deus, que neste tempo de pandemia do coronavírus, que o Senhor venha trazer redenção sobre a terra, sobre a nossa pátria e trazer consolo sobre os corações que sofrem. Derrama a Tua graça e a Tua misericórdia no coração de cada um dos nossos telespectadores neste momento, por todo o Brasil. Nós oramos agradecidos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém.